Boa noite, graça e paz. Nós vamos dar início ao nosso primeiro culto de 2023, pedindo a Deus mesmo que nos ajude, nos abençoe, diante de tantas resoluções, né, de ano novo. A gente pensa em tantas coisas, resolução para emagrecer, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, que nós tenhamos no nosso coração o principal, viver uma vida de obediência a Deus, viver uma vida para Deus, ao seu serviço, vivendo para o seu reino. Essa é a nossa resolução para 2023. Nós vamos ler um texto que se encontra em Hebreus 13:15, que diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Continuamente, em todos os momentos, em todos os dias, que as pessoas ao nosso redor possam ver Jesus em nós, que nós possamos fazer a diferença nesse mundo. E para isso a gente precisa ter uma vida de adoração, de comunhão com Deus, uma devocional diária, oração diária, falar com o nosso Pai todos os dias. Que essa seja a nossa resolução para 2023, uma vida totalmente entregue ao Senhor. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, por esse novo ano que se inicia, Pai. Nós temos tantos planos, tantos projetos, Pai, mas sabemos que nenhum plano, Senhor, funciona se o Senhor não for à frente. Nós sabemos que a Tua palavra é a palavra final, Senhor. Que o que o Senhor fizer, nós sabemos que é bom. Então, nós colocamos a nossa vida, a nossa igreja, a nossa família nas Tuas mãos neste novo ano que se inicia, Senhor. E pedimos que o Senhor nos dirija, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos ajude, Senhor, no dia a dia. E quando a gente cair, que o Senhor nos levante, que permaneçamos firmes realmente no Senhor, Pai, que é a nossa rocha. Nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor cuide dos nossos irmãos que estão nos assistindo, que nós tenhamos mesmo o compromisso de dedicar a nossa vida ao Senhor continuamente, Senhor, e inteiramente. Nós te louvamos por todas as coisas. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma música que fala: me coloco diante de ti. Que você possa se colocar diante do Senhor nesse momento e falar com Ele, refletir como tem sido a sua vida e mudar seu pensamento. Que você possa realmente viver para o reino de Deus. Coloco diante de ti, oferecer o sacrifício, Senhor. És o meu Pai de amor, e com todo o meu viver o teu nome exaltarei. Tu és digno de louvor e adoração. Coloque-se diante do Senhor. Coloco diante. Ofereça a Ele sua vida em sacrifício vivo ao Senhor. Para te oferecer o sacrifício, Senhor. És o meu Pai de amor, e com todo o meu viver o teu nome exaltarei.
a Deus, nesse momento você pode fazer o seu dízimo e sua oferta através do link, da chave do Pix que está aí na sua tela. Então, que dessa forma você também, nesse momento, adore ao Senhor através dos seus dízimos e ofertas. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Cantando aleluia, santo é o Senhor. Cantando aleluia, santo é o Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um início de ano. Que o Senhor continue nos conduzindo e fazendo a Tua vontade, Deus, nas nossas vidas. Te agradeço por cada dízimo, por cada oferta, Deus, e que o Senhor continue usando as nossas vidas nessa grande obra que pertence ao Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, queridos irmãos, graça e paz.
Espero que estejam todos bem. Espero que tenham aproveitado bastante a família aí nessas datas festivas que passamos, em especial agora a comemoração do novo ano. Estamos aqui juntos, 1º de janeiro de 2023. Eu não sei como é que você chegou até aqui, o fato é que chegamos, alguns mais fortes, outros nem tanto, alguns carregando algumas marcas, mas chegamos todos até aqui, estamos aqui mais um ano e glorificamos a Deus por isso. Temos um ano inteiro pela frente, muitos planos, planejamento muito grande para realizar e certamente que Deus fará grandes coisas. Como igreja nós queremos continuar fortalecendo, edificando aqueles que são parte desse corpo, do corpo de Cristo que se reúne aqui. Nós queremos continuar dando a cada um ferramentas para se aprofundarem, para crescerem mais no conhecimento bíblico, para ter uma vida cristã mais plena, para ter uma vida cristã mais frutífera. Como igreja, nós queremos, se o Senhor permitir, neste ano, iniciar a construção do nosso novo templo. Precisamos tanto, sonhamos tanto com isso, construir um nosso novo templo, construir salas, ter uma estrutura para fazer ainda mais do que temos feito, para atender melhor a comunidade na qual nós estamos inseridas. Queremos tirar do papel alguns projetos muito importantes para a nossa igreja esse ano em especial. Eu queria que você orasse, pensasse especialmente sobre esse projeto. Nós queremos tirar do papel e retomar os pequenos grupos, algo muito importante para a igreja e que nós já tivemos num passado recente e queremos retomar. Uma quarta dessas estávamos reunidos aqui e eu disse de quantos lugares diferentes nós temos pessoas que se reúnem aqui. Do lado da zona noroeste da cidade, do lado leste da cidade, aqui do Nova Sintra, Morro do Pacheco, tantos lugares que nós temos pessoas aqui em nossa igreja e nós queremos alcançar essas regiões também com pequenos grupos. Então, certamente você tem vizinhos ao seu redor que não são crentes, familiares que não são crentes, e o nosso desejo é que você convide essas pessoas, reúna essas pessoas uma vez por semana, numa data que você julgar melhor para você, entender que é melhor para você, 1 hora apenas, uma vez por semana. Nós queremos iniciar os pequenos grupos nesse ano de 2023, queremos também fomentar o discipulado, o aconselhamento bíblico, um cuidado mútuo entre todos os irmãos. Mas como indivíduos também nós temos muitos planos. Como indivíduos nós temos muitas metas, muitos alvos a alcançar nesse novo ano. Alguns querem se casar, outros querem pelo menos arrumar uma namorada. Eu tenho certeza que algum jovem vai estar rindo nesse momento. Outros querem conseguir a sua casa própria, outros querem trocar de carro, outros querem trocar de emprego ou conseguir um emprego. Outros sabem que têm decisões muito importantes a tomar na sua vida e elas precisam ser tomadas com urgência. Então, há um longo planejamento e muitos desafios para esse novo ano. Todos esses planos, seja como igreja, seja como indivíduos, trazem sobre nós uma grande expectativa. Nós pensamos no que será desse ano de 2023 e nós ficamos pensando muita coisa. Já imaginou nós iniciando uma obra? Já imaginou nós aqui juntos vendo muitas e muitas pessoas sendo alcançadas, se rendendo a Cristo aqui nesse lugar? Quantos são os planos e quanta expectativa esses planos geram em nós, mas geram também em nós, trazem sobre nós a realidade do tamanho da nossa responsabilidade. Porque muito da realização desses planos passa por aquilo que nós fizermos. Por isso traz sobre nós, sem sombra de dúvida, muita responsabilidade. Quando pensamos no tamanho da responsabilidade, isso traz sobre nós também medo e incerteza. Não se sinta menor por isso, porque é normal. Todos nós, diante de grandes desafios, diante daquilo que está por vir, sentimos certamente um pouco de medo, alguma incerteza. Por isso, é importante nós pensarmos no que nós fundamentamos
a esperança de alcançarmos aquilo que estamos planejando, tudo aquilo que temos diante de nós neste novo ano que se inicia. Porque quando nós chegarmos lá em dezembro, no final deste ano de 2023, quando nós olharmos para trás, o que será que nós vamos enxergar? Será que a nossa conclusão vai ser que, olha, estou olhando para trás e tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu coloquei no papel, eu consegui cumprir 90%, 80%, 70% daquilo que eu planejei para esse ano, que eu tinha de expectativa, eu consegui alcançar. Eu consegui fazer, eu consegui cumprir. Será que olhando para trás a realidade é que, olha, as coisas precisaram mudar, mas eu ajustei as expectativas e eu continuei. Cumpri aquilo que dava para cumprir? Ou será que ao final desse ano nós, olhando para trás, vamos dizer, poxa, perdi mais um ano. Mais um ano se passou e eu não fiz aquilo que eu sei que eu deveria fazer, eu não mudei aquilo que precisava mudar, eu não tomei as decisões que eu precisava tomar. Qual será a avaliação de todo esse ano? Como nós estaremos ao término deste novo ano? Quando eu disse que era importante nós avaliarmos em que estava fundamentada a nossa esperança, é importante pensar nisso, porque muitos fazem planos fundamentados apenas na sua capacidade de realização. Eu sou alguém muito preparado, eu tenho uma formação muito boa, eu tenho ideias muito boas, então os planos irão se concretizar porque eu sou alguém muito preparado para isso. Outros fundamentam a sua esperança de conseguir concluir os seus planos na sua condição financeira, na sua condição acadêmica, na sua estabilidade emocional, na sua capacidade de se adaptar a novos cenários. E entenda, tudo isso é muito importante. Mas tudo isso é muito volúvel. O cenário ele pode mudar de uma maneira em que você não consiga se adaptar. Você pode ser colocado frente a uma situação que você perceba, olha, eu estava preparado para quase tudo, agora percebo que isso eu não sei como lidar. Se nós queremos de fato ser bem-sucedidos, se nós queremos de fato alcançar os nossos objetivos, esses que traçamos agora no início do ano, nesse ano de 2023, nós precisamos olhar para as Escrituras. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, para a lei de Deus, para os mandamentos de Deus, segui-los sem nos desviar para lado algum, nem para a direita, nem para a esquerda, sem negociar aquilo que a Bíblia diz. Nós precisamos estar fundamentados nesta palavra. É assim que nós vamos conseguir. É assim que nós vamos conseguir caminhar e é assim que nós conseguiremos ser bem-sucedidos. E para pensar nisso com você, na importância de estarmos fundamentados nas Escrituras e que é a Escritura que nos dá a garantia de sermos bem-sucedidos, eu queria olhar com você e pensar com você o texto que está lá em Josué capítulo 1, nos versículos 1 a 9. Josué, no capítulo 1, versículos 1 a 9. Olhando para esse texto, eu quero pensar com você que firmados na palavra, nós seremos bem-sucedidos. Os 2 primeiros versículos então nos dizem: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Moisés foi um grande líder e nenhum de nós tem dúvida disso. Não era alguém perfeito, mas foi um grande líder. Ele foi usado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito, na qual eles ficaram durante 450 anos. Há muitos episódios marcantes na vida de Moisés, mas para lembrar um com você, acredito que uma coisa que todos nós lembremos e que tenha sido muito marcante é a travessia do mar. Quando depois da 10ª praga, eles então estão se retirando ali do Egito e se veem diante daquele mar, e ali em Êxodo 14 nós temos a narrativa de como Deus, de maneira muito milagrosa,
fez esse povo atravessar a seco aquele mar. Mas agora, Moisés, que foi esse grande líder, que Deus realizou grandes coisas através da vida dele, está morto. A terra ainda não foi conquistada. A terra que Deus prometeu dar a Abraão ainda está lá para ser conquistada, e aquele que era o líder que Deus levantou e que usou para tirar o povo da escravidão do Egito já não está mais com eles. Moisés já não está mais ali. Alguém precisa liderar esse povo. Alguém precisa conduzir esse povo na conquista da terra. Deus então fala com aquele que era o auxiliar de Moisés, que viu muitas coisas. E que Deus já havia dito a Moisés que ele seria o líder desse povo. Moisés está prestes a morrer, ali em Êxodo capítulo 27. Moisés vê toda aquela terra e Deus diz: olha, você não vai entrar. Moisés está preocupado, porque sabe que esse povo precisa de um líder, e diz: Deus, aponta alguém para conduzir essa galera. E Deus diz: é Josué. É ele quem vai fazer isso. Você pode ler depois Números 27, 12 a 23. Aqui é bem interessante, porque o texto os versículos que lemos diz que Deus falou com Josué, e é muito significativo Deus falar diretamente com Josué, da mesma maneira como Deus falou com Moisés. Porque o que Deus está mostrando é que quem conduz o povo é o Senhor, é Ele, é Deus que é o verdadeiro líder dessa nação. Deus, que é o líder dessa nação, é o líder de Israel, diz: olha, vocês se preparem para atravessar o rio e entrar na terra que eu estou dando para vocês. Josué, ele tem um grande desafio diante de si. E assim como ele, nós temos nesse ano de 2023 um grande desafio pela frente. Quer seja como igreja, como indivíduo, nós temos grandes desafios pela frente. Quando nós pensamos em todo esse novo ano, nós sabemos que vamos enfrentar diversos momentos de dúvida, de medo, muitos desafios. Muitos deles vão fazer a gente pensar que não tem condição de encarar, falar: não, Deus, isso é grande demais. Deus, isso é um desafio grande demais para mim, eu não tenho condições de cumpri-lo. Mas é importante lembrar que, assim como Josué, ele não foi escolhido por Deus porque ele estava passando, e aí Deus estava ali: quem será? E aí, só tem tu, vai tu mesmo, vai lá, Josué. Não foi assim. Josué foi preparado durante muito tempo, especialmente durante o tempo em que andou com Moisés. Isso nos mostra como, diante dos desafios que temos, nós precisamos lembrar como nós chegamos até aqui. Na nossa vida nós certamente tivemos muitas alegrias, mas muitas tristezas, carregamos muitas marcas, enfrentamos muitos momentos difíceis. Certamente que, se você olhar para a sua vida, você vai pensar em tantos momentos que você enfrentou, tantos momentos que você passou difíceis e que você achou que não ia conseguir, mas que você superou. Momentos que fizeram você chegar até aqui muito mais fortes. Momentos que preparou você, que nos prepararam para seguirmos adiante. Se nós chegamos até aqui, chegamos enfrentando muitos desafios. E certamente tudo isso que enfrentamos nos preparou para seguirmos adiante, enfrentarmos tantos outros desafios que surgirão. Não fosse tudo que nós passamos, não fosse todo o amadurecimento que os momentos que passamos nos trouxeram, certamente nós não conseguiríamos seguir adiante. Assim como Josué, nós não chegamos aqui por acaso. Por isso, nós temos plenas condições de seguir em frente. E porque temos, o texto vai continuar, e no versículo 3 e 4 nós lemos: como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande,
no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus, falando com Josué, ele reafirma aquilo que havia dito a Moisés. Ele diz: eu prometi a Moisés que daria essa terra e eu reafirmo isso a você, eu vou dar essa terra para vocês. Com isso, Deus mostra mais uma vez que é Ele quem dará aquela terra ao povo. Não era Moisés e não será Josué, é Deus usando essas pessoas. Como nós sempre falamos, eu gosto sempre de lembrar aqui, todos aqueles a quem Deus usou ao longo da história, aqueles a quem Deus continua usando, são apenas instrumentos nas suas mãos, nada além de instrumentos. É o Senhor quem realiza a obra através da vida daqueles a quem decide usar. Josué, ele está do outro lado do Jordão, ele está olhando toda aquela terra e Deus mostra para ele, diz a extensão da terra, e ele está enxergando aquilo que Deus falou com Moisés, aquilo que Deus falou com Abraão. Josué está vendo a promessa de Deus e mostrando toda aquela terra para Josué. Deus diz: olha, ninguém vai resistir a você, porque do mesmo jeito que eu estive com Moisés, eu estou com você. E aí Deus faz uma afirmação que nós precisamos lembrar hoje, em todos os momentos da nossa vida. Deus, no término do versículo 5, Deus diz para Josué: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Josué sabia o tamanho do desafio que ele tinha pela frente. Aquele povo era um povo extremamente difícil. Josué, junto com Caleb, fazia parte dos 12 espias que foram enviados para olhar essa terra. Josué viu aqueles 10 espias desmotivar o povo, colocar o povo em desespero, e por isso não entrarem na terra naquele momento. Josué viu esse povo murmurando no deserto. Josué viu quantas vezes esse povo diz: olha, era melhor estar no Egito. Por isso, diante desse grande desafio, Josué precisa lembrar que Deus estará com ele todo o tempo da sua vida. Essa promessa é algo grandioso para nós. Eu não sei como é que você enxerga isso que Deus está dizendo aqui. Porque diante de tudo que nós enfrentamos até aqui na nossa vida, nós podemos ter a certeza de que se não ficamos pelo caminho, é porque o Senhor nunca nos abandonou. Porque o Senhor esteve conosco em cada momento, nos piores momentos. E nos mais felizes, o Senhor estava conosco, nos sustentando e nos conduzindo. Diante dos desafios que ainda enfrentaremos, momentos difíceis, momentos de crise, de tristeza, de dor, nós precisamos lembrar aquilo que Deus está prometendo. Nunca vou deixar você, eu nunca vou te abandonar. É isso que Deus está dizendo a Josué, e é isso que nós precisamos lembrar o tempo todo, o que garante nossa vitória diante dos momentos difíceis. Não é nós possuirmos todos os recursos humanos, aquilo que as pessoas julgam importante. Não é possuir a melhor estrutura. Nós queremos uma boa estrutura, mas não é isso que nos garante a vitória. O que nos garante a vitória é a presença, a certeza da presença de Deus. E essa nós temos como promessa dada. Aqui, Deus dando a Josué, em Mateus 28:20, o próprio Jesus dando essa mesma certeza para cada um dos seus servos, dos seus seguidores. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Assim como Deus prometeu a Josué que estaria com ele, Jesus promete que estará conosco todos os dias, e essa certeza precisa nos conduzir e nos levar adiante, não nos deixar desistir. Nunca eu vou deixar você, eu nunca vou te abandonar, é o que Deus diz a Josué.
é o que nós precisamos lembrar durante todo esse ano. Nos versos 6 ao verso 9, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Até aqui Deus afirmou que estaria com Josué. Falou para Josué, olha, você vai conquistar essa terra. Disse, assim como eu estive com Moisés, eu estou com você. Assim como eu usei Moisés, eu vou usar você. Mas agora Deus dá uma ordem muito incisiva. É um imperativo muito forte. Deus diz 3 vezes, seja forte e corajoso. Com a variação, seja muito forte e corajoso. Versículos 6, 7 e 9. Essa é uma ordem muito importante porque, mesmo diante da promessa de Deus, como já dissemos, Josué sabe que tem grandes desafios pela frente. Lendo o livro de Josué, nós vemos muitos momentos em que Josué precisou ser forte e corajoso, e a forma como o livro termina. Você lembra do que está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 15, um texto muito usado, onde lembramos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o que Josué está falando ali para eles é, olha, decida quem vocês vão servir. Esse povo era um povo muito voltado à idolatria. E ainda com Josué, sob a liderança de Josué, esse povo se volta para a idolatria. Então Josué diz, olha, vocês precisam decidir a quem vocês vão servir. Se a Deus, o Deus que tirou vocês do Egito, o Deus verdadeiro, ou aos ídolos. Por isso, Josué precisaria ser forte e corajoso diante de todos os desafios que ele teria pela frente, que não seriam e certamente não foram poucos. E aqui Deus não está falando de uma força e coragem extrema que eu e você possamos julgar. Não, isso é ser forte, isso é ser corajoso. Pula de um prédio para o outro, isso é ser corajoso. Enfrenta todo mundo, isso é ser forte. Algo que ficou conhecido no meio evangélico como triunfalismo. Deus vai derrotar todos os inimigos e a sua vida vai ser só vitória e você não vai ter problema. Não é isso que Deus está falando. Deus não está dizendo que a gente não vai ter momentos de tristeza, de dor, de dúvida. Não é isso. Deus não está falando que a gente não vai chorar. Deus não está falando que nós não vamos nos derramar na presença dele e dizer, Deus, está difícil. Deus está falando de uma força interior que nos permite seguir em frente sempre, independente de qual seja a circunstância, nos bons e nos momentos ruins, que nos dá coragem para seguir obedecendo a Deus, independente da consequência que isso nos traga. Ainda que o cenário pareça completamente desfavorável, nós temos força e coragem para seguir em frente. A ordem para que Josué seja forte e corajoso é muito importante diante da missão que ele tem para cumprir. A missão de Josué, conduzir esse povo na conquista da terra. Essa missão que Deus dá a Josué não envolve somente Josué. A missão que Deus dá a Josué envolve toda aquela nação. Por isso ele precisa ser forte e corajoso, porque o cumprimento da sua missão não diz respeito só à vida de Josué.
Isso nos mostra como a forma como nós lidamos com nossos desafios, com aquilo que está pela frente, não diz respeito apenas a nós mesmos, diz respeito à nossa família, diz respeito à nossa igreja, diz respeito aos nossos vizinhos, diz respeito aos nossos colegas de trabalho, de escola, de faculdade. Se nós ficamos pelo caminho, se nós desistimos, se nós negociamos os mandamentos de Deus, essa ação não tem reflexo somente sobre nós, mas tem reflexo sobre aquelas pessoas que Deus coloca diante de nós e que, querendo ou não, estão envolvidas na nossa missão. Por isso é tão importante sermos fortes, sermos corajosos, diante de todos os desafios que temos durante esse ano, todas as demandas que nos alcançarão durante todo esse ano. Talvez, nesse ponto, a questão que nós precisamos pensar é: de onde vem então essa força e coragem? Eu entendi que aquilo que eu faço não diz respeito só a mim. Eu entendi que essa força não é a força do meu braço. Eu entendi que essa coragem não é pura intrepidez de encarar tudo e todos e sem pensar nas consequências. Mas de onde vem isso então? Essa pergunta ela é importante porque, por vezes, a nossa esperança está em algo que não é um fundamento sólido, é muito volúvel, é finito. Se a esperança desse povo estivesse em Abraão, Abraão morreu. Não, a esperança está em Moisés, morreu também. Não, a esperança está em Josué. Muitas vezes nós agimos assim. Algumas pessoas, elas colocam a sua esperança naquilo que não é um firme fundamento e aí se desesperam quando as coisas saem do controle. Colocam sua esperança nas suas posses, então vem uma crise e aí tudo se vai. Colocam sua esperança no seu emprego e esse emprego vai embora e aí vem o desespero. Colocam a esperança num político, ele se vai. Colocam a esperança num líder religioso e ele cai. Então, o desespero vem. Por isso é tão importante entender o que Deus está falando para Josué. Sobre qual deve ser a fonte da sua força e da sua coragem, qual deve ser o firme fundamento da esperança de Josué em cumprir a missão que Deus está lhe dando. Esse fundamento deve ser a lei de Deus, os mandamentos de Deus, é isso que nós lemos. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A força e a coragem que precisamos para enfrentar qualquer circunstância nesse ano que se inicia vem da palavra de Deus. Precisamos deixar de confiar na nossa intuição, nos nossos achismos, em determinada quantidade de passos que alguém diz que são os passos para o sucesso. Precisamos confiar plena e tão somente na palavra de Deus. Deus nos dá a sua palavra e através dela Ele quer dirigir a nossa vida. O que nós precisamos fazer é conhecer profundamente, confiar nos mandamentos de Deus e viver de acordo com eles. Deus está falando para Josué: obedeça a lei que você recebeu. Moisés te ensinou. Você recebeu dos seus pais. Obedeça. Não se desvie dela. Você vai ser tentado a negociar muitas coisas, a dizer: não, isso aqui tudo bem, eu obedeço, mas isso aqui dá para ser de outro jeito.
Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Também não deixe de meditar nela. Não tenha nessa palavra apenas uma fonte de socorro para os seus problemas urgentes que você não sabe lidar ali. Não, essa palavra deve ser a nossa meditação diária. E mais uma coisa, não deixa de falar. Fale, proclame com a sua vida, com as suas palavras. Isso mostra como a palavra precisa preencher toda a nossa vida. É assim que Deus diz que nós seremos bem-sucedidos. E eu quero deixar claro para você que isso, eu não estou dizendo que nós seremos bem-sucedidos, então acabou os problemas, acabou os dias de tristeza, acabou a falta de dinheiro, acabou os problemas familiares. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você vai prosperar financeiramente e que todos os seus problemas vão acabar. Mas eu estou dizendo para você que quando somos conduzidos por esta palavra, nós desfrutamos da certeza da presença do Senhor em nossas vidas, em todos os momentos. Nós não andamos perdidos. Espera aí, esse problema é novo, eu preciso de outra solução. Espera aí, eu fiz isso até aqui, agora não dá mais, eu preciso achar outra fórmula mágica. A gente não anda perdido. Quando conduzimos a nossa vida pela lei do Senhor, pela palavra do Senhor, nós sabemos como agir em cada situação da nossa vida. Sob a direção da palavra de Deus. Por isso, o fundamento da nossa esperança precisa estar nesta palavra. Por isso, quando nós olhamos para todos os nossos planos, eles precisam ser listados e cumpridos sob a direção desta palavra. O segredo para nós sermos bem-sucedidos nesse ano que se inicia é sermos dirigidos em tudo pela palavra de Deus. Por isso, o meu desafio para você nesse ano que se inicia é que você se dedique em conhecer mais a palavra de Deus. E eu não estou falando só de você, eu vou ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse só por ler, não. Se dedique em conhecer, medite nesta palavra, estude profundamente. Use todos os recursos que a igreja tem e que estão à sua disposição. A escola bíblica dominical, os cultos de estudo bíblico e oração às quartas-feiras, os nossos cultos nos domingos à noite também. Mas nós também temos encontros de homens, mulheres, jovens, que são momentos onde nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus, para pensar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Nós falamos durante todo o tempo da importância do discipulado, do aconselhamento bíblico. Use tudo o que você tem à disposição, mas se aprofunde mais, estude mais, conheça mais a palavra de Deus. O meu desafio para você é que você busque na palavra de Deus a direção para a sua vida em todos os momentos. Para a forma como você lida com seus problemas, quando eles baterem a porta da sua casa, quando você estiver diante de uma situação difícil e complexa, busque a direção na palavra de Deus. E quando você estiver extremamente feliz, alegre, desfrutando de uma bênção, de uma conquista, busque também na palavra a direção para desfrutar deste momento. Que nesse novo ano nós sejamos ainda mais conduzidos pela palavra de Deus. Sem nos desviar dos seus mandamentos, sem negociar os seus mandamentos, ainda que pareça tão sutil, tão pequeno. Não negocie, não se desvie, não deixe de viver de acordo com a palavra de Deus, seja qual for a circunstância, seja qual for a consequência. Porque dessa maneira, firmados na palavra de Deus, nós seremos bem-sucedidos nesse novo ano. Que estejamos firmados, fundamentados, sejamos em tudo dirigidos por essa palavra. Certamente esse novo ano será um ano
de muitas bênçãos, muitos desafios, sim. Mas dirigidos pela palavra, nós chegaremos ao final desse ano, certos de que fomos bem-sucedidos, porque fizemos tudo o que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Feliz e abençoado 2023 para todos nós. Eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dirigiu durante todo esse ano que se encerrou e o Senhor nos dá agora, Pai, todo um ano pela frente. Que o Senhor nos use, Pai, de uma maneira muito especial nesse novo ano, que como igreja nós vivamos um tempo muito especial, como família, como indivíduos, nós possamos viver um ano diferente de tudo que já vivemos. Um ano onde nós possamos nos dedicar ainda mais em cumprir a missão que o Senhor nos chamou para cumprirmos, que seja um ano em que nós nos dediquemos como nunca em Te conhecer, em conhecer a Tua palavra, em cumprir, em viver a Tua palavra, em tudo aquilo que nós fizermos. Que todos os nossos planos, que todos os nossos sonhos, que todos os nossos objetivos sejam vividos à luz da Tua palavra. Que nos momentos de extrema alegria e naqueles momentos em que seremos testados, em que seremos colocados à prova, que vivamos, que busquemos a direção na Tua palavra. Porque eu não tenho dúvidas, Deus, de que se vivermos de acordo com os Teus mandamentos, nós certamente seremos bem-sucedidos. Nós certamente alcançaremos, Pai, aquilo que estamos buscando. Se vivermos de acordo com a Tua lei e com os Teus mandamentos. Então nos dirige, Pai, todo esse ano. Nos dá fome e sede, Pai, da Tua palavra. Que não busquemos em outra fonte, que não na Tua palavra, a direção e a solução para a nossa vida e para os nossos problemas. Nos abençoa, Pai. Que esse seja um ano extremamente abençoado. Que esse seja um ano extremamente produtivo. Que esse seja um ano que fique marcado, Pai, na nossa história, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a Tua igreja que se reúne aqui em Nova Sintra. Abençoa cada um, Pai, que for alcançado por esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Vamos juntos nesse ano, mais um ano. Temos muitos desafios. Dirigidos pela palavra de Deus, certamente seremos muito bem-sucedidos. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz.